Olá, seja bem-vindo, bem-vinda no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre os perigos do uso dos medicamentos. Você é uma das pessoas que, dependendo do sintoma, já está tomando uma pílula para aliviar a sua dor e seu incômodo? Ou você é daquelas pessoas que acaba usando muitos medicamentos porque você tem muitas doenças? Se você tem mais interesse nesse assunto, fica aqui comigo até o final, que eu, Dr. Luiz, tenho o prazer de falar sobre esse importante assunto para a sua saúde e da sua família. Já clica no curtir e dê aquele compartilhar para a pessoa que você acha que possa se beneficiar deste conteúdo. Bom, que o uso excessivo dos medicamentos é um grande problema de saúde pública, isso já é sabido, né? Nos Estados Unidos, o abuso de substâncias, principalmente medicamentos derivados aí, da morfina, analgésicos potentes, o uso de psicotrópicos, de antidepressivos é muito grande e hoje os Estados Unidos têm o abuso de substâncias como uma primeira ou segunda causa de morte, pessoal. Vocês têm noção da dimensão desse problema? E infelizmente no Brasil, essas estatísticas só pioram ano após ano. Aqui também as pessoas estão usando muitos medicamentos. Se a gente for parar para olhar, olha quantas farmácias temos nas nossas cidades, né? Então as pessoas elas estão tentando remediar o incômodo que elas estão sentindo, porém o efeito disso, de uma certa forma a longo prazo, não vai ser bacana para a saúde delas. Então sempre que a gente usa um medicamento, a gente tem que entender que é uma substância que não tem no nosso corpo, ela é estranha ao nosso corpo e a gente vai ter que entender o efeito colateral que possivelmente pode ter com essa medicação. Também temos que entender que tudo que tomamos de medicamentos, o nosso fígado vai ter que metabolizar, os nossos rins vão ter que metabolizar, o nosso intestino vai ter que metabolizar. Dependendo das nossas suscetibilidades e também dependendo da quantidade desses medicamentos que usamos, podemos ter mais malefícios do que benefícios. Então, sempre nas prescrições médicas com o seu médico, você precisa ver se o benefício está superando os riscos. Aí, pelo menos, tem um porquê de você estar tomando a medicação. Porém, quanto menos medicamento, muito melhor para a nossa saúde e para a nossa longevidade. É muito melhor nós pensarmos em restabelecermos funções do nosso corpo através do estilo de vida, da alimentação saudável, de um modo equilibrado de pensar e lidar com as nossas emoções, do que nós ficarmos dependentes de medicamentos. Eventualmente vamos precisar de medicamentos. E uma outra questão que eu esqueci de dizer, que é muito importante. O nosso modelo de medicina hoje faz você ir em muitos especialistas. Quem ainda está sobre esse modelo acaba pegando 2 remédios desse especialista, 2 desse, 2 daquele, quando vê a pessoa está tomando 10 e 15 remédios todos os dias. A carga química aumenta muito e não tem nenhum médico que está olhando isso como um todo. E esse é um grande erro, é um grande fato iatrogênico, ou seja, uma intervenção ruim médica que vai levar a danos para esse paciente. Então, se você não tem um médico que racionalize isso, que olhe você como um todo, você deveria ter. Mas eu gostaria de falar então para vocês dos medicamentos que usamos em quadros agudos. Quais desses medicamentos teriam mais perigo para a sua saúde? Bom, pessoal, em número 1, são os anti-inflamatórios não esteroidais, Flancox, Todolaco, Ibuprofeno, Naproxeno, Nimesulida e por aí vai. Qual é o problema de usarmos esses medicamentos de forma assim muito crônica, muito seguida? Primeiro que os anti-inflamatórios muitas vezes podem estar mascarando o motivo da sua doença, do seu sintoma. Esse já é um problema. Mas eles aumentam o risco de gastrite, diminuição do muco estomacal, eles vão aumentar o número de sangramentos no intestino e no corpo em geral, eles podem aumentar o risco de insuficiência renal, Tanto é que uma das principais causas de insuficiência renal no Brasil é o abuso de anti-inflamatórios, A gente vai poder ter aumento da pressão arterial e aí muitos e muitos efeitos colaterais vindos dos anti-inflamatórios. Portanto, anti-inflamatório faz desbiose intestinal. Portanto, esse tipo de medicamento, quanto menos nós utilizarmos, melhor. E o tempo tem que ser muito curto de uso. Então, esse era o medicamento que eu gostaria de dizer. Uma outra categoria de medicação que precisamos cuidar muito no quadro agudo, que acabamos usando muito frequentemente, são os inibidores das bombas de próton. É um medicamento muito comum, o pantoprazol, o omeprazol e algum prazol da vida,
porque nós estamos com queimação, estamos com azia, estamos com desconforto no estômago. Pessoal, esse tipo de medicamento atrapalha a absorção de inúmeros micronutrientes na nossa digestão, de ferro, de magnésio, de cálcio, de vitaminas, vitamina C. Ou seja, a pessoa que usa cronicamente um pantoprazol da vida, ou até no quadro agudo, ela vai atrapalhar completamente a absorção de vários micronutrientes, vai atrapalhar o pH do bolo alimentar, então vai produzir um processo de desbiose e inflamação intestinal. Isso é muito ruim, mas outras questões clínicas que estão envolvidas com o uso dos prazóis da vida é aumento do risco cardiovascular, aumento de pneumonias, nós vamos ter também questão de atrapalhar a absorção da vitamina B12, que é muito importante para a parte neurológica, por isso que alguns estudos sugerem, né, uma associação desses prazóis com aumento de demência causada às vezes pelas insuficiências, deficiências vitamínicas que são fundamentais para o nosso cérebro funcionar. Portanto, se você ainda usa esse tipo de medicamento, é muito importante que você encontre outras alternativas, mudança da alimentação, mudança do hábito de mastigação, mudança no horário de comer. Tudo isso pode ajudar você a não ficar dependente de prazóis. Uma questão muito importante, o magnésio atrapalha a absorção do magnésio. O magnésio, pessoal, é muito importante para a saúde óssea, para a saúde mental, para várias coisas do nosso corpo. E existem já associações do uso crônico de prazóis com aumento do risco de fraturas, porque o magnésio é muito importante estar lá no osso para dar força e elasticidade para esse osso. Portanto, essa é uma categoria de medicação que nós deveríamos cuidar ao máximo, tá certo? E aí eu queria falar também de uma outra medicação que é muito usada nos quadros agudos, que é a questão dos descongestionantes nasais, né? Pseudoefedrina, a mais conhecida, Anfrin e outras marcas aí do mercado. A pessoa está com obstrução nasal, já coloca aquelas gotinhas, alivia e acha que está tudo bem. Aquilo ali gera uma dependência muito grande, pessoal. Pode ter problemas na parte cardiovascular, tá? Aumento, fazer taquicardia, fazer mais palpitação. Também existe uma não resolução dessa questão. Quanto mais você usa esse tipo de medicamento, mais dependente você vai ficar dele. Portanto, quem sofre com isso deveria ver o motivo, a razão do porquê o nariz está congestionado e não simplesmente usar essa medicação como algo para aliviar. E uma outra categoria de medicamento essencial que nós usamos no quadro agudo, que é muito ruim para a saúde, são as pílulas do sono, que é uma coisa absurda no Brasil. Quem não usa um Zolpidem, quem não usa um benzodiazepínico, um diazepam da vida, um Donarém para poder dormir. É um absurdo, né? O tanto de gente que tem problema de insônia. Mas o problema dessas medicações é que elas causam um certo tipo de dependência se você não tratar a pessoa como um todo, e também muitas vezes elas podem mascarar quadros de ansiedade, de depressão, tem alguma razão de apneia do sono, né? Durante a noite, ronquidão. Então assim, isso aí, pessoal, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo com esse paciente, e essa prescrição deve ser feita por curto prazo. Aí eu falei um pouco das medicações dos quadros agudos. Agora, quais são os maiores vilões que a gente deveria questionar para aqueles tratamentos de longo prazo, que a pessoa fica tomando o medicamento por muito tempo? Bom, então a gente vai ter algumas categorias. Os antidepressivos, né, que tem como efeitos colaterais a diminuição da libido, às vezes gerar insônia, às vezes podem gerar mais ansiedade e múltiplos efeitos colaterais. Eu não estou falando contra antidepressivo, mas o problema é que as pessoas às vezes usam antidepressivos por muito tempo, e a gente tem que dar condições para esse organismo, para ele mesmo montar todo esse processo que faz a pessoa ficar melhor, mais estável, a serotonina agir, né? Então a gente tem que organizar esse cérebro, tirar a inflamação cerebral, a neuroinflamação, e não simplesmente ficar prescrevendo antidepressivo. Antidepressivo, na maior parte dos casos dos pacientes que eu atendo, eu uso por um tempo determinado, depois a gente consegue tirar. Existem muitas pessoas com depressão leve, moderada, que nem precisariam de antidepressivo, porém, infelizmente, a psiquiatria, às vezes para dizer que está fazendo alguma coisa, vai lá e prescreve um antidepressivo. Isso não faz bem para esse paciente. Então é um tipo de medicamento que a gente precisa cuidar bastante, e às vezes hábitos, treinamento de mindfulness, higiene do sono, atividade física, alimentação saudável, tudo isso já seria o suficiente para fazer esse paciente não depender
de antidepressivo. Que outro medicamento, Luiz? Os antipsicóticos, que são utilizados para os quadros de esquizofrenia, bipolaridade, né, em que a pessoa tem uma alucinação, às vezes a pessoa tem uma questão de perseguição, uma paranoia. O que a gente percebe nos estudos é que esses medicamentos, sim, eles trazem um alívio sintomático nos quadros inicialmente, mas a longo prazo é questionável o benefício que vai trazer para esse paciente. Muitas vezes tem alguns estudos falando que o paciente que já está estável com algum antipsicótico por muito tempo, se ele tiver um apoio e ele ficar sem o medicamento, ele tem muito mais chances de se reinserir no mercado de trabalho, conseguir um emprego. Um dos grandes efeitos colaterais dessas drogas é muita sonolência e ganho de peso. Então, às vezes eu atendo pacientes que estão muito obesos, estão usando antipsicótico, estão começando a ficar diabéticos, tem dificuldade na questão cognitiva porque eles fazem uma sedação. Então a questão aí é a dose, o tanto de tempo e ter um trabalho terapêutico de apoio para que esse paciente não dependa tanto dessa medicação, antipsicóticos. Agora vamos falar de uma outra categoria de medicação que eu falo muito nas minhas redes, as estatinas, remédios feitos para baixar o colesterol, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina e assim vai. Pessoal do céu, esse é o tipo de medicamento que talvez seja mais errada a prescrição médica no mundo todo. Cada vez mais as sociedades de cardiologia colocam níveis de exigência cada vez mais baixos. Daqui a pouco todo mundo está tomando estatina e na realidade o que os estudos estão mostrando hoje em dia é que o uso de estatina para as pessoas que não tiveram nenhum problema, nenhum infarto, nenhum AVC, não tem benefício nenhum. Serve apenas para baixar o colesterol, mas não previne de infarto, não previne de AVC e muito menos diminui a mortalidade. Você quer ficar tomando uma pílula que pode dar dor muscular, dar canseira, fadiga, pode fazer você entrar em insuficiência renal, ter vários efeitos colaterais, simplesmente para baixar um colesterol que não vai impactar na sua mortalidade? Eu acho que não, né? Acho que ninguém quer isso. E a questão do uso da estatina cada vez é mais questionada, porque até mesmo pacientes que têm hipercolesterolemia familiar, tendências genéticas a ter colesterol muito alto, não diminuem a mortalidade usando estatina. Ou seja, estatina é um remédio muito questionável, o mito do colesterol ganhou muito a cabeça das pessoas, mas é um medicamento pleno de efeitos colaterais. Bloqueia a via de síntese da coenzima Q10, que é o maior ativador da nossa mitocôndria, que faz a gente ter energia, disposição e diminuir radicais e livres no corpo. Imagina só você usar um medicamento que vai impactar nesse tipo de mecanismo, sem fazer a suplementação da coenzima Q10. Então assim, poderia falar muito sobre estatina, mas estatina a maior parte das pessoas não precisa tomar. Aí um outro tipo de medicamento que eu acho que é importante falar para vocês é a questão dos beta-agonistas, medicamentos em spray usados para controlar crises de asma. Às vezes a pessoa está numa asma que não está muito bem controlada e começa a usar salbutamol, aerolim, formoterol e vários desses. Só que o que está acontecendo? Ela não está tratando direito a asma dela está em desequilíbrio, a gente precisaria entrar aí com controle da alimentação, com mudanças dos hábitos, homeopatia, acupuntura, outras coisas que ajudassem a controlar a crise de asma dela, para daí usar menos o beta-agonista. O problema de usar o beta-agonista há muito tempo dá muita taquicardia, a pessoa pode ficar mais ansiosa, né? E às vezes está mascarando uma asma que está mais grave. Então não é um tipo de medicamento que a gente deveria usar por muito tempo. Fazendo um adendozinho aqui, pessoal, um medicamento que é usado no curto prazo, que eu acho que é muito deletério para a saúde dos pacientes, e eu sempre peço para os pacientes que estão me acompanhando, né, que estão fazendo o tratamento comigo, que eles, quando tem quadro agudos, por favor me avisem, porque muitas vezes a gente tem formas de agir no quadro agudo, fazendo com que esse paciente não use antibióticos. O grande problema do uso do antibiótico hoje, vários antibióticos, né, azitromicina, clavulin e por aí vai, levofloxacina. O problema de usar essas medicações é que no momento que nós utilizamos, detonamos toda a nossa flora intestinal. Tudo isso fica desregulado. E aí até trabalhar para esse paciente voltar a ter uma flora intestinal equilibrada, até eliminar esse antibiótico, até melhorar a imunidade dele, é muito tempo. Então o paciente que fica usando um antibiótico por conta, absurdo, né? O paciente que vai em pronto atendimento muitas vezes vai pegando corticoide e antibiótico, muito ruim, né, pessoal?
Corticoide é a mesma coisa, é um medicamento que a gente tem que usar o mínimo possível por muito pouco tempo e muitas vezes nem é necessário, tá? Então assim, eu dei um overview desse assunto. Qual que é a minha intenção? Me sigam nas redes, se inscrevam. Eu sempre estou falando sobre medicamentos, efeitos colaterais e opções terapêuticas para que você não fique tão dependente dessas medicações. Minha intenção é que você tenha mais saúde e longevidade e que, acima de tudo, você saiba tomar atitudes para você não precisar usar ditas pílulas mágicas, tá bom? Então, muito obrigado por ficar aqui até o final, compartilhe esse vídeo e até a próxima.